Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oração da manhã. Como vocês estão, irmãos? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus por essa revelação que o Senhor deu aos discípulos ali, mostrando a eles o seu poder de andar sobre as águas, de dominar os ventos, as tempestades. Tanto que os discípulos ficaram espantados, ficaram aterrorizados, com medo, na hora que estavam atravessando o mar. Mas Jesus mandou que o vento cessasse, mandou que Pedro andasse sobre o mar com ele. E quantas vezes o Senhor está mandando você também, eu também, andar sobre as águas, que nós possamos focar somente no Senhor para podermos viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. O Senhor nos chamou para que nós possamos viver o sobrenatural, experimentarmos o sobrenatural, experimentarmos a fé que a fé ela vai nos levar a lugares altos, lugares que nunca imaginamos. Quem diria Pedro, ele alguma vez imaginou que ele iria andar sobre as águas? Mas o Senhor chamou ele, ele andou, ele experimentou andar sobre as águas, mas ele olhou para os lados, ele viu o vento contrário e ele se amedrontou. Mas que nós possamos, através dessa experiência de Pedro, focar e olhar somente para Cristo. Porque se nós formos olhar as circunstâncias, as dificuldades, nós iremos submergir, assim como Pedro submergiu nas águas. Que nós possamos colocar essa palavra em prática para vivermos o sobrenatural de Deus, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é que vivamos o sobrenatural. A Bíblia fala em Lucas 1:37, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Que nós possamos
colocar esta palavra em nosso coração e vivermos esse sobrenatural que Deus planejou para mim e para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que não venhamos duvidar, mas que venhamos ter fé para alcançar o sobrenatural de Deus, para que nós venhamos experimentar andar sobre as águas, como Pedro experimentou. Andou pouco, mas ele experimentou, ele se permitiu. Então que você se permita, que você quebre todas as barreiras da sua mente, todo o empecilho, toda falta de fé que tenta impedir que você experimente o sobrenatural de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos orar. Pai, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória, Pai. Ó Deus, que essa palavra que foi meditada aqui, ela venha estar em nossos corações e que nós possamos colocar em prática. Que o Senhor venha nos ajudar a viver esse sobrenatural, a viver o extraordinário que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha nos chamar para andarmos sobre as águas, assim como Pedro andou sobre as águas e experimentou o sobrenatural. Assim nós também possamos experimentar esse sobrenatural que o Senhor tem de propósito para nós, que nós possamos fazer grandes coisas através do Teu nome, e que é promessa do Senhor, e que o Senhor falou que faríamos grandes coisas através do Teu nome, que o Senhor iria usar a vida de cada um dos irmãos aqui. Esse é o propósito do Senhor, que o Teu Evangelho se manifeste na terra e que vidas sejam curadas, que vidas sejam saradas, que vidas sejam salvas, que é o projeto do Senhor, a salvação da humanidade. Que nós possamos desfrutar de termos experiências contigo, de andarmos contigo, e que o Senhor venha fazer o sobrenatural, porque nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco, mas que o Senhor venha usar a vida de cada um dos irmãos, a minha, para vivermos e experimentarmos o Teu sobrenatural na terra. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, Pai. Que o Senhor abra portas onde não há portas. Que o Senhor derrame cura. Que o Senhor derrame salvação. Que o Senhor derrame libertação. Que o Senhor faça o cego enxergar. Faça o mudo falar. Faça o paralítico andar. Assim como o Senhor fazia. E está escrito aqui na palavra. Que o Senhor continua fazendo, porque o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia de paz, um dia de vitórias, um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus, um dia de sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Pai, Tu és fiel e poderoso. A Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Irmão, se você é novo aqui no canal, você venha se inscrever, você venha curtir essa oração e compartilhar para que outras vidas sejam abençoadas e alcançadas pela palavra de Deus. Um grande abraço, canal Paz da Manhã. Todo dia uma oração para abençoar e trazer paz para a sua manhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus.